Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Sunnycast. Nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre ESG, sobre crédito de carbono, com um dos caras que é um grande especialista nesse assunto, Luiz Goy. Está com muita honra de ter ele aqui conosco hoje. E como vocês sabem, isso aqui é um conteúdo gerado pela Sunny. A gente gosta muito de frisar que é um conteúdo de quem estuda, mas também quem faz, quem está ali com a mão na massa. Então a gente traz muitas perguntas e muitas experiências da realidade, do dia a dia, de quem está operando ali um conjunto de usinas de GD, trabalhando nesse mercado de energia que é tão dinâmico. Então, Luiz, cara, muito obrigado aí por você abrir a agenda para a gente. É um prazer enorme você estar aqui conosco como especialista. Eu já não sei mais nem como te apresentar, cara, porque você é Head ESG, você é escritor, você é consultor, então eu sei que a patente é alta. Mas, cara, quem acompanha a gente aí, grande parte do público é integrador solar ou é um investidor de usina de geração solar, a grande maioria ou é investidor, ou está pesquisando para querer saber como que entra nesse mercado de GD. Então seria legal aí se apresentar, só para dar um oi aí para a galera. Não, perfeito. Cara, eu que agradeço poder participar aqui, né? Muito bacana poder falar sobre esse tipo de assuntos, né? E principalmente em um ambiente que fala de um jeito prático, assim. Eu acho que hoje é o que a gente precisa, né? Bom, assim como você já falou, eu sou o Luiz Goy, atuo como consultor na Ecovalor, consultoria em sustentabilidade. Nós também temos uma spin-off, que é uma startup que atua, que se chama ESG Now, que tem como estratégia ali ajudar as empresas a desenvolver projetos de ESG, empresas de todos os portes, então uma startup bem democrática, vamos dizer assim. Também tenho livros publicados, né? Acabei de publicar o meu 5º livro que fala sobre mudança climática, mas os outros também atuam sobre essa parte de falar sobre gestão, falar sobre estratégia, como implementar o tal do ESG que está todo mundo falando, mas que ainda é um oceano meio pouco navegável, vamos dizer assim. As pessoas acham que é uma coisa muito distante. Então eu venho trabalhando já há muitos anos nisso, tenho cursos aí, já são mais de 45 mil alunos nesse assunto, né? Então acho que tem bastante história já que aconteceu para poder falar sobre esse ESG aí. Muito bom. Com curiosidade, o aluno, ele entra nesse teu curso com o objetivo de, obviamente, se capacitar, mas como que ele leva para dentro de casa, que eu digo de empresa, como que ele leva o conteúdo que você está aplicando ali? Como é que você vê a aplicação prática disso? É bacana, porque assim, entram alunos, o nosso funil de entrada para a parte educacional, ele é muito grande. Entra aluno de tudo quanto é tipo que você imaginar, com as várias necessidades. Entra aluno que acha que sabe praticamente tudo e fala, não, eu vou fazer um curso agora só para ajustar. E aí ele se desconstrói mesmo e começa do zero. Entra aluno que não sabe nada e fala, olha, eu quero saber o que se trata para poder começar a aplicar. Assim como também entram aqueles alunos que são os que, olha, eu sou um aluno que comecei a ver o assunto, entendi que vale negócio, estou querendo abrir uma consultoria ou então estou querendo realmente levar para minha empresa esse projeto. Então vem vários tipos de vertentes diferentes. Mas eu acho que a parte mais interessante dessa parte educacional é que, por mais que sejam várias fontes, pelo menos nas primeiras aulas, 99% dos alunos desconstrói tudo que eles já viram e reconstroem de novo. Porque, infelizmente, né, a gente está vivendo um momento que as coisas são muito voláteis e, principalmente, a informação é muito ambígua. Então, a interpretação sobre o ESG ela é muito falha. No geral, as pessoas acreditam em muita coisa que se diz. Então, os alunos agora, eles normalmente as primeiras aulas são desconstrução de tudo isso, para eles começarem a entender de fato do que se trata e aí sim começar a produzir no assunto. Essa é a minha curiosidade, assim. Eu já vi muita empresa navegando nesse assunto de ESG com iniciativas pontuais, muito mais, às vezes, motivadas por uma exposição, por uma questão de, tipo assim, cara, vou aliar a minha marca a algo que seja ligado à agenda de ESG para poder construir uma imagem da minha marca ou da minha empresa, como um título quase, né? Tem esses GPTW, né? Tem vários títulos, né? Às vezes eu tenho a sensação de que ESG é quase que o cara quer ter um título para falar assim, pô, seria legal se todo mundo entendesse que a minha empresa tem uma pauta ESG ativa. É isso mesmo, não é isso mesmo? Tem gente que faz de maneira mais responsável, tem gente que faz de maneira mais sazonal, depois não faz mais nada. Como é que tu vê na prática assim, essa aplicação assim, nas empresas? Essa é a principal desconstrução.
O que eu vejo muito é que as empresas falam, ESG é legal. Por que é legal? É legal porque a minha empresa vai ganhar uma imagem mais positiva reputacionalmente, então eu vou fazer. Legal. Só que não é fazer assim, então quer dizer que se agora eu separei o lixo, eu já sou ESG, eu posso publicar. Não. Muita gente confunde e o grande problema do ESG está no objetivo. Qual é o objetivo do ESG? Eu pergunto em toda palestra que eu dou e 99,99% das pessoas me dizem o objetivo do ESG é fazer uma melhoria ambiental ou fazer uma melhoria social. Errado. O objetivo do ESG é fortalecer os dois capitais principais que o CNPJ tem. Fortalecer a reputação e fortalecer o resultado financeiro. Esse é o grande objetivo do ESG. Agora, como que eu faço isso? Através de construir uma governança por sobre os assuntos que podem quebrar um negócio. Quais são? Primeiro, o assunto ambiental. Primeiro, todo problema, toda causa ambiental que uma empresa gerar um problema ambiental, automaticamente ele se torna um crime ambiental. E todo crime ambiental é imprescritível e inafiançável. Então, imediatamente, aquilo quebra uma empresa. No social, é só você perguntar quanto que vale a vida de uma pessoa. Não tem preço. Então, por isso que o social também quebra uma empresa. Sim. E na parte corporativa, né, é basicamente que se a sua empresa não é ética, ninguém vai querer se relacionar com ela. Sim. Anos atrás, como é que as pessoas fechavam o contrato? Cuspia na mão, apertava a mão, o contrato estava fechado. Sim. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em Sim. dia a base da confiança ela varia, ela depende de várias coisas. Sim. Então esses são os pontos que podem quebrar um negócio, que interferem diretamente na sua reputação e no seu resultado financeiro. Perfeito. Então o ESG tem esse objetivo e não sair fazendo ações. Sim. Aí eu falo, que legal, tô reciclando lixo, mas em compensação eu compro uma energia lá que tá queimando diesel. Sim. Eu tô gastando dinheiro em algo que tem um impacto minúsculo Sim. e tô deixando acontecer um impacto maior. É quase que se você tivesse que falar sobre uma empresa que incorporou o ESG, é quase que você... Eu vou arriscar aqui, você vai me corrigir se eu estiver errado, que você que é o professor aqui, mas que você incorporou isso à cultura também. Que aí, além da área do marketing, além da área de pessoas, o financeiro, operações, comercial, todo mundo, ele raciocina com o chip desse impacto socioambiental e tudo mais que o ESG traz. É por aí? Quase, até mais do que isso, é onde as pessoas mais se confundem. ESG e sustentabilidade. Todo mundo fala, ESG e sustentabilidade são a mesma coisa. E essa é justamente a diferença. Esse raciocínio que você falou, esse mindset que você acabou de trazer, é o mindset da sustentabilidade. Qual é o intuito da sustentabilidade? O intuito da sustentabilidade não é fazer ações. O intuito da sustentabilidade é garantir dentro de uma organização que todas as pessoas que tomam decisão, na hora de tomar a decisão, ela pense, essa decisão é ambientalmente correta? É socialmente justa? É economicamente viável? Se sim, é sustentável, faz. Se não, repensa. Esse mindset é o mindset da sustentabilidade. Entendi. O ESG basicamente já é o pé no chão e falar como fazer isso disso? Negócio. Como fazer disso negócio. Então o ESG já se torna uma visão financeira e reputacional de fato. Entendi. O problema é que quando eu penso só na reputação, como você comentou, em ações, o que vai acontecer é claro, a maturidade ela não se desenvolve só comigo, ela se desenvolve com o mundo inteiro. As pessoas começam a ficar maduras, começam a entender que eu estou investindo no lugar errado, buscam problemas de outro lado e aí infelizmente eu acabo criando uma reputação mais negativa do que positiva com esse tipo de ações. Cara, muito interessante. Assim, a Sunny, ela começou em 2017 e quando a gente começou, na verdade, a gente sempre perseverou no mesmo conceito que é você ter uma usina voltada para a distribuição dos créditos de energia e que leva ali a energia limpa, renovável, mas também leva uma economia financeira, né? Então, está muito conectado com isso, com o que você falou. De um tempo para cá, de uns 2, 3 anos para cá, a gente ganhou muita tração. Então, vou dar um exemplo. Assim, há menos de 2 anos eu tinha uma gestão de 200 usinas de GD. Hoje a gente passa de 700. Então, o que a gente viveu nos primeiros 3, 4 anos nem se compara ao que a gente viveu nos últimos 24 meses. Mas a gente sempre foi, cara, evangelizador do mercado. Hoje o que me impede a fazer mais negócio é a falta de educação. Assim, o que me traz para fazer um podcast aqui, por exemplo, hoje em dia, é justamente isso. As pessoas têm ainda baixíssimo entendimento em educação
E às vezes quando eu chego para alguém para falar, cara, olha, você mora num apartamento, você não tem telhado, você não consegue colocar a sua placa solar no seu telhado, então você não existe, compra o modelo que eu estou te mostrando aqui, energia solar para assinatura, não custa nada. A principal objeção é, poxa, mas no Brasil nada é de graça. Então, por que eu estou falando isso, cara? Porque pela tua trajetória, eu vejo muito um trabalho quase que messiânico, assim. Você leva essa bandeira e sai educando todo mundo, sai escrevendo livro, fazendo curso e tudo mais. Como é que você decidiu entrar nisso, cara? O que é que, tipo assim, você começou fazendo o quê? Você estava lá no colégio, na faculdade, aí como é que surgiu na tua vida essa agenda que você brilhantemente toca hoje? Não, é bacana esse ponto, assim. Eu comecei atuando na indústria automotiva, né? Então, a minha primeira experiência de trabalho foi na indústria automotiva. E eu atuava ali, e a indústria automotiva é uma indústria maluca. E poluidora, né? Não, loucura. A indústria automotiva ela é quase depredadora, né? Sim. Margens minúsculas, Sim. aquele apelo ao trabalho exagerado, Sim, né? sim. É um negócio sem limites. Mas não é nem por conta disso. A indústria automotiva, em compensação, ela me trouxe muitas coisas, porque a indústria automotiva ela é uma busca incessante pela excelência na natureza dela. Sim. E isso é uma coisa muito bacana, porque eu comecei a enxergar nesse processo o quanto ainda faltava nessa excelência o entendimento do todo. Porque falava, não, a gente precisa de excelência em qualidade. Focava em qualidade em um perfil e esquecia todo o resto. Agora a gente precisa de uma excelência em entrega. Focava-se na entrega e esquecia todo o resto. Então eu comecei a enxergar que a visão do todo era uma coisa que não existia praticamente. E essa visão do todo envolve várias coisas. Aí nesse momento, inclusive, foi quando eu decidi estudar a parte de engenharia ambiental. Foi onde eu entrei na faculdade e tal. Porém, altamente técnico, né? E a partir dali eu nunca quis diretamente trabalhar com a área ambiental. Então, o que eu fiz? Falei, não, vou partir para a educação. Então você nunca exerceu a engenharia ambiental de fato? Não. Né? Sim. Parti para a área de educação. Sim. Fui lá, me especializei em educação. Aí depois que eu me especializei em educação, me especializei na parte de saúde, segurança e sustentabilidade. E aí eu assumi uma atividade, foi quando eu saí de São Paulo, né? Sou natural de São Paulo, vim para o Ceará e assumi aqui uma atividade, eu era gestor corporativo em uma indústria muito grande pelo Brasil inteiro, fora do Brasil também, onde o objetivo era gerir todos os sistemas de gestão, qualidade, segurança, meio ambiente, saúde. Então a área ambiental ali meio que eu fazia gestão, eu não fazia operação. Sim. E nesse momento eu comecei a entender essa integração e a oportunidade de fazer essa integração funcionar. Sim. E aí foi nesse momento que eu percebi o quanto imaturas eram as pessoas, inclusive em organizações gigantes, Sim. de entender como é que poderia transformar a sustentabilidade em negócio. Sim, sim. Porque normalmente a sustentabilidade é um custo Sim. que fala, não, eu vou gastar um dinheiro aqui porque isso vai me gerar uma imagem. Ponto. E não é. A sustentabilidade, se ela não tiver retorno financeiro, ela não é sustentabilidade. Sim, sim. E aí eu falei, não, eu entendi que as pessoas não têm esse conhecimento, eu entendi que as pessoas não têm esse aprofundamento. Sim. Então eu vou estudar mais, vou me aprofundar mais, mas eu vou tentar levar isso de uma forma fácil. Aí, claro, fui atrás de fazer MBA, fiz gestão empresarial, fiz MBA em ESG, estudo agora, sou mestrando em mudanças climáticas, né? Mas o principal negócio foi começar mostrando essa essência. Muito parecido com isso que vocês trazem. Eu acho que isso é muito bacana de falar assim, olha, muito legal a mudança climática, 1,5 graus, até máximo não chegar nem perto de 2 graus. Tudo isso é muito bacana. Tá ok, mas e o microempresário que está lá na ponta? Qual é o papel dele? Como ele faz isso funcionar? Isso ninguém fala. Para não ser uma realidade só daquela mega indústria capitalizada e tal, né? Porque no final das contas, a mudança climática eu falo porque é o tema que está aqui emergindo, né? Mas o microempresário, ele olha para aquilo e fala, sabe de uma coisa? Isso não tem nada a ver comigo. Qual a então, proximidade que isso tem com o meu negócio? Eu estou com problema com o fornecedor, estou com problema com o cliente. Ele está pensando nem nisso, né? Então vamos fazer o seguinte? Deixa rolar. É isso que acontece. E aí eu acho que veio muito disso, esse papel de falar, não é bem assim. Você não só tem responsabilidade, como você tem oportunidade. Porque as grandes organizações, elas já estão sendo obrigadas, por conta da cadeia de valor, a fazer negócio com aquelas pequenas que já têm esse compromisso e esse alinhamento. Entendi. Então, no final das contas, não vai sobrar ninguém que não se alinhe se quiser ter sucesso. Vai ser quase que premissa, né? Provavelmente. E já é quase. Em muitos casos já é premissa. Cara, só para eu explorar um pouquinho mais isso, porque realmente é um assunto muito interessante e bom de falar e assim, como a gente está aqui educando o mercado, né? Quanto mais a gente traz situações reais sobre isso, acho que mais próximo fica de quem está acompanhando a gente.
Tu teria como comentar, talvez sem dizer o nome da empresa, mas alguma prática que você já viu, não sei se um case, mas, cara, assim, indo na linha que você falou, cara, eu vi que tinha um pequeno empreendedor, a cara do Brasil, né, que o Brasil é cheio de pequenos empreendedores, que ele se preocupou com isso e ele fez tal comportamento, tal ação na empresa dele e isso alavancou ele numa visibilidade para grandes negócios, sei lá, para abrir portas. Tu tem algum exemplo prático disso, assim? Eu vou te dar um exemplo até que nem é de pequeno. É de grandes empreendedores, mas que na verdade nunca olharam para isso. Eu tenho um instituto que se chama ESG no Agro. E o agronegócio é um setor que ele particularmente ainda não conseguiu despertar para esse entendimento. E basicamente tem um cliente nosso que é do setor de agronegócio, que ele nunca tinha pensado nisso, mas de repente ele falou, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou começar a pensar nisso. Ainda com uma super resistência. Aquela coisa assim, vixe, já vi que vai ser militância, já vi que vai ser isso, vai ser aquilo. E de repente quando eles começaram a olhar o quanto aquilo abria portas para eles, o quanto aquilo antecipava possíveis riscos e principalmente o quanto a agenda ESG colocava eles numa vanguarda, eles abraçaram a ideia. Nossa, e aí assim, essa empresa está atuando com isso vai fazer 2 anos, mas em compensação já é uma empresa que tem registro público de emissões de gás de efeito estufa. Olha só. Já é uma empresa que está com reportes de sustentabilidade seguindo padrões internacionais. Já é uma empresa que tem assim ações que se anteciparam até a legislação e que inclusive eles já estão ali virando referência para outras empresas começarem mesmo segmento, né? A olhar para Às vezes só precisa um começar a fazer, né, cara? Porque aí o concorrente vê, aí copia, aí isso vai gerando um efeito rede, né? É isso aí. Pô, isso é legal, vou fazer também. E assim, normalmente as pessoas esperam, isso é a base do marketing, né? Sim. Sempre tem que ter o pioneiro lá Sim. para vir os iniciantes, Sim. né? Então, quando eles olham que alguém entrou e vê que dá certo, aí eles vão atrás. Sim. O ESG ainda tem um movimento um pouco perigoso no meio do caminho, né? Porque tem o tal do movimento anti-ESG que surgiu lá nos Estados Unidos, porque tem muita gente falando besteira sobre ESG, dizendo que quer fazer prática ambiental, dizendo que quer fazer práticas sociais, e não é nada disso. Rotulando de maneira que não deveria, né? Exato. O objetivo do ESG é gerar resultado no caixa e na reputação da empresa, proteger esses patrimônios. Então, com isso, você consegue estruturar uma boa gestão. Eu estive durante esse ano rodando todo o estado do Ceará junto com o Sebrae. Sim. Em um projeto onde a gente fez palestras com micro e pequenos negócios para falar sobre isso. E na maioria das vezes essas pessoas saem e falam, nossa, não tem nada a ver com o que eu pensava, então tem oportunidade para mim. Sim. Então eu acho que realmente esse movimento, pouquinho a pouquinho, que vai fazer esse pessoal se mover. Não é para encontrar culpado, mas tem um pouco de culpa das pessoas que não se aprofundam nos temas, fica mais lendo manchete, tem um pouco de culpa também das mídias que também querem trazer ali um tipo de notícia muito pontual, superficial, né? Mas, pô, muito legal saber que o ESG ele tem conexão direta com receita, né? Eu lá na Sandy tem um papel totalmente ligado à receita, então é curioso entender isso. Mas eu queria saber assim, como é que você pode criar uma conexão disso com energia limpa e renovável? Como é que introduzir energia limpa e renovável na empresa auxilia com a pauta de ESG? E aí eu vou fazer só um parênteses aqui. Eu testei por muito tempo, cara, usar no pitch de vendas o tema de você falar assim, olha, você está passando a consumir uma energia limpa e renovável, cara, isso tem um valor e tal. Cara, sendo honesto, isso não vende. É horrível, né? Mas isso não vende, cara. O que vende é a economia, o que vende é o valor financeiro e tudo mais. Eu sempre me questiono, pô, será que eu deveria reformular, na verdade, esse pitch? Deveria ressignificar o que é esse benefício, além do financeiro. Mas, por um outro lado, tem muitas empresas, cara, principalmente empresa de varejo, que me procuram e falam assim, cara, eu quero adicionar a matriz de energia limpa e renovável aqui, consumindo de vocês da SANY, porque isso já faz parte de uma política nossa interna, que é difícil de encontrar, mas eu ainda recebo isso como uma demanda muitas vezes.
Como é que essa pauta de energia limpa pode ajudar nessa agenda dentro das empresas? Eu acho que essa dor que você sentiu, eu acho que ela vai começar a ir se desmistificando, principalmente agora, com a mudança climática, a gente sentindo o efeito físico. Tá acontecendo, né? Tá ficando mais Exato. quente, tem um furacão não sei aonde, tem uma inundação no Rio Grande do Sul, que inclusive eu tava lá, nem te contei aqui antes, mas, cara, eu tava lá infelizmente, né? Mas vivi a dor lá do Gaúcho. Foi uma loucura, cara. Eu tava no aeroporto no dia que ele foi evacuado, pra você ter ideia, tentando voltar para cá. Mas volta, senão a gente não vai parar de falar. Não, mas assim, esse é o ponto, esse é o primeiro start. Mas daí tem um fator que é importante. A gente escuta muito falar, né, da questão, porque o planeta não pode aquecer mais que 1,5 graus ou até muito menos do que 2 graus, né? E assim, existe uma instituição que é o SBTI, né, que são as metas baseadas na ciência, Sim. que ela estipula que as emissões, no geral, aí eu estou falando em números contas de padeiro, porque cada setor tem suas regras e tal, que elas devem se limitar, ser reduzidas até 50% até 2030 e até 2050 a gente chegar em emissões líquidas zero, o famoso net zero, como o pessoal chama. E para isso, as metas que essa instituição, que é o SBTI, faz, são metas anuais. E essas metas anuais, elas vão... Para que as organizações atendam a essas regras, elas precisam todos os anos gerar reduções de emissões de carbono. E essas reduções são divididas em 3 escopos de emissão, como a gente chama. O escopo 1, que é tudo que é emissão direta. O escopo 2, que é unicamente emissão de energia elétrica comprada. Cara, tem um específico para energia. Exclusivo para energia. E o escopo 3, que aí é relacionado a indiretos. Aquele seu parceiro que emite para fazer seu produto, não é sua operação, mas em compensação foi necessária. Cadeia de fornecedores. Né? Exato. E no escopo 2, que é de energia, normalmente é onde as empresas olham e conseguem falar, é isso que eu vou usar para financiar o resto do meu projeto. Interessante. Porque eu consigo reduzir a emissão no escopo 2, ter retorno financeiro, como você bem sabe, né? Claro, com energia. E esse retorno financeiro, ao invés de eu reinvestir ele no meu caixa, eu reinvisto para descarbonizar outras áreas. Que interessante. Cara. Então há aqui esse sentimento, esse pensamento de conseguir construir dentro, principalmente de energia, quando gera retorno financeiro, você reutilizar isso para financiar as outras necessidades e atender essas metas. Ainda não são muitas as empresas que estão aderindo a essas metas, mas em compensação o crescimento é exponencial. Sim. Então a tendência é que a cada ano esse número cresça cada vez mais e aí é claro, o escopo 2, que é o de energia, vai ser talvez o grande ponto para a empresa sair da inércia. Sim. É menos complexo para ela fazer o escopo 2, porque tem fontes no Brasil, como por exemplo energia solar, né, que tem vários métodos, né, de você conseguir implementar, como por assinatura, né, que é um processo mais simples, e dali ela reinveste o lucro que ela gerou, ou a redução de despesa que ela gerou, ao invés de comprar energia no Mercado Livre ou coisa assim, ela reinveste, e esse reinvestimento ela usa para descarbonizar o restante dos percentuais para atender a meta. Que legal, cara. Então quer dizer que muitas vezes você ter energia solar por assinatura ou comprar seu próprio sistema de placas e gerações de energia é o primeiro passo para você fazer parte de uma agenda. Mas muito legal você colocar isso, né? Porque é um reinvestimento. E se não houver essa segunda etapa, fica só como aquele que a gente estava falando no começo, né? Fica só como iniciativa de marketing. Exato. E que parece que é, mas não é, né? Poxa, muito interessante. Assim, acaba sendo mais palpável também, né? Porque, poxa, se eu falo pro cara, vai reduzir 10% do que você tem de custo com energia, o cara faz uma conta ali e já sabe quanto é que fica muito prático dele ver esse impacto. Mas dentro das empresas, normalmente a área que absorve isso, que área que é? Olha, tem ou não tem definições para isso? Cara, isso é uma coisa que é bem variável, tá? É muito comum nas empresas, quando elas querem começar a implementar a agenda ESG, ela centralizar em algum lugar. Normalmente a empresa não cria uma área de ESG. Sim. A empresa escolhe uma área que tem melhor flutuação nas demais e fala, essa área eu quero que ela toque esse projeto. E aí essa área é a área que toma conta, que às vezes é na área de qualidade, às vezes é na área de meio ambiente, às vezes é até na área de marketing. Isso varia muito. E normalmente essas empresas fazem isso e na hora que elas amadurecem, elas falam, pera um pouquinho. Vamos, ao invés de ficar esse negócio compartilhado, vamos estabelecer uma área de ESG. Ou vamos estabelecer uma área de sustentabilidade para ela tocar. Então, a maturidade faz a empresa começar a estruturar isso. Ou então ela cria um comitê.
né? Formado com pessoas de várias áreas, talvez o diretor, o dono, quando a empresa é pequena. Cria, na verdade, uma agenda e padrinhos, vamos chamar assim, ou madrinhas, né? Cada um pega um pedacinho de alguma iniciativa. Isso. E esse comitê se reúne, ele que toca as iniciativas e faz as deliberações ali no caso. Que legal. Porra, muito bom mesmo. Agora, vou entrar num assunto um pouco mais, vamos dizer assim, econômico, né? Crédito de carbono, bicho. Boa. Poxa... a gente hoje na Sani passa de 700 usinas de locação e o modelo de usina de locação ele é muito voltado para o viés da rentabilidade. Quem coloca dinheiro numa usina, ele está pensando em ter retorno financeiro, né? E hoje está se popularizando muito. A gente tem 7 anos, mas eu acho que nos últimos 2 anos a gente aumentou o número de energia administrada, que nem se compara com o período anterior ali, desde o nosso nascimento. Então, com essa popularização, com essa viabilidade econômica, o interesse de quem já é investidor de outras coisas, quem já tem portfólio diversificado, ele aumentou. E cara, eu sou muito abordado por clientes, investidores que falam, coloquei minha usina de pé, ela tem lá uma carteira de consumidores desses créditos, estou recebendo aqui uma remuneração que às vezes passa de 2% líquido ao mês, isso é muito bom, mas dá para fazer algo a mais? Dá para a gente certificar essa usina e gerar um crédito de carbono, que aí isso vai rentabilizar mais a minha usina? Então... eu queria que você... eu sei que é um assunto muito profundo, Luiz, mas assim, você conhece muito, mas tem coisas que eu prefiro começar do fim. Me dá ali sua opinião. Quanto de incremento que uma usina solar tem, aí pode ser um valor médio aí que você acha, e uma usina solar tem com essa geração, essa certificação e venda dos créditos de carbono? Você tem algum parâmetro? Bom, basicamente é porque o assunto é bem variável, tá? Sim. Mas nos dias de hoje, em média, tá? Um crédito de carbono, ele referencia a 1 tonelada, né, de carbono ou de gás de efeito estufa que deixou de ser emitido ou que foi absorvido da atmosfera. Então, em 1 tonelada que você deixou de emitir, imediatamente ali são $5, mais ou menos. $5? Vamos pôr R$25. Sim. Espera-se que com a regulação do mercado de carbono no Brasil, inclusive está só aguardando promulgar, porque já passou pela Câmara dos Deputados, já passou por todo mundo, sofreu todos os ajustes da legislação e deve sair. E entende-se, até então, pelo que estava na lei até o momento que chegou na mesa da presidência, né, para pôr em vigor, espera-se que toda organização que emita mais de 25 mil toneladas de gás de efeito estufa, né, carbono equivalente, que a gente chama por ano, ela vai precisar comprar crédito de carbono, porque é como se fosse uma licença para ela continuar emitindo. Então, assim, o mercado ele vai se regulando nesse nível. Né? Aí, assim, varia muito. Tem processos que você vai... se eu conseguir gerar aqui uma média de 4, 5, 6 toneladas, já é um valor específico ali considerável. Tu chega até algum parâmetro, mesmo que você chute, assim, cara, uma usina de 10, de 15 megas gera em torno de tanto, assim... Então, é aí que tá. O grande ponto é, a gente tem hoje uma linha, né, de partida que a gente fala na energia solar, principalmente, que é de 15 mega. De 15 mega. Por que 15 mega? Porque, basicamente, a questão é um pouco mais complexa. Não é que você tem a usina, imediatamente você está gerando e a cada 1 tonelada você gera um crédito e acabou. Existe um processo que custa muito caro para você homologar. E aí a gente considera os 15 mega que vai ser viável, você financeiramente vai ter retorno e vai pagar esse processo todo. Tá. O custo de... assim, talvez se você pudesse dar para a gente só uma noção macro, tipo avaliação, certificação e venda. Talvez sejam essas 3 coisas. Exatamente. O custo desses 2 primeiros, né? Avaliação e certificação dessa usina só passa a ser... vamos dizer, só tem um break-even de usinas a partir de 15 mega. É mais exatamente ou menos isso. Na verdade, a partir de 15 mega você extrapola o break-even e começa a gerar lucro. Começa a gerar lucro. Um pouco menos do que isso, talvez você fique no 0 a 0. Entendi. Porque o custo hoje é muito alto, porque as plataformas, né, Gold Standard e Verra principalmente, que são as 2 plataformas
principais, né, que são mais reconhecidas, custam muito caro porque você paga tudo em dólar para colocar um projeto. Mas já existem projetos no Brasil que espera-se que agora no início de 2025 aprovem, e com isso provavelmente esse preço vai cair drasticamente. Então talvez esse valor ali que a gente está falando de 15 mega reduza muito. Porque você fala de projetos, você fala de empresas que vão ter capacidade de fazer a certificação. Então posso entender que hoje a certificação ela só acontece por empresas internacionais. Exato. No Brasil ainda não tem e vai passar a ter, e vai tá passar em a ter empresas processo confiáveis para isso, exatamente. E qual que tu acha que vai ser o impacto dessa lei, digamos? Que isso é até uma outra coisa, assim. A gente administra usinas acima de 15 megas, que eu sei que já são até certificadas, e eu tinha a noção desse custo, mas tinha assim, uma opinião de falar assim, cara, vamos esperar a lei no Brasil sair, para poder daí a gente ir atrás de certificar outras usinas e tal. Qual é a tua opinião? Tu acha que a lei saindo vai acontecer o quê? Então, existem 2 pontos. Primeiro, quando a lei sair, a tendência é que o preço do crédito de carbono no início vá lá para cima, né? Lei de oferta e demanda é básico, né? Então já tem até especuladores falando que de R$25 em média, que é o que está hoje, o crédito pode chegar a 60. Uau! Isso é o que especuladores falam na vigoração. Só que é claro, vai acontecer isso, é muito provável que com esse caminho surjam muitas oportunidades, muita gente vai começar a homologar crédito de carbono. Sim. E a tendência é que o preço volte a se reequilibrar. Sim. Mas no início esse baque vai acontecer. A grande questão é que para uma empresa emitir 25 mil toneladas de carbono não é uma coisa que precisa ser gigantesco para emitir. Uma empresa de médio porte já emite essas quantidades. Então é muito provável que muita empresa imediatamente precise começar a procurar. Então a tendência é que essa geração de crédito se torne realmente um mercado muito eficiente. Até porque a gente já sabe, por exemplo, na Europa esse mercado já é regulado, já funciona bem, né? E lá não tem escolha. Emitiu mais do que isso, você tem que ter uma licença para emitir. Essa licença para emitir é comprando crédito. Sim. Então eu entendo que o futuro vai ser realmente as empresas fazendo isso, mas é um mercado que vai começar alto e muitos anos depois vai entrar em declínio. Porque essas empresas vão falar o seguinte, olha, legal, vou comprar crédito de carbono. Poxa, mas todo ano eu vou comprar crédito de carbono? Gastando com isso, vou gerar eficiência na minha operação para não ter que... Deixa eu pensar nesse valor, reinvestir no meu negócio para ver se eu não preciso continuar comprando pro resto da vida. Essa é uma tendência que a gente enxerga acontecer pro futuro. É um ciclo, né? Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, você está dizendo pra gente aqui, vou só remodelar aqui para todo mundo aqui acompanhar. Você está dizendo que hoje quem é um grande emissor de gás carbônico, ele não tem ali uma cobrança tão firme de compensação. Tanto é que existe nesse termo, nesse conceito, o mercado cativo, que muitas vezes é o mercado europeu, né? É o mercado de fora, e o voluntário, que hoje o brasileiro... As empresas brasileiras, elas só compensam pegada de carbono, etc., se elas quiserem. Elas não são obrigadas a isso, né? A gente tem companhia aérea, a gente tem... se eu não me engano, o iFood faz isso também, sim, mas é uma iniciativa dela, né? Uma pauta, uma agenda dela. O que você está dizendo é que, se eu entendi certo, com a aprovação da lei, esse mercado provavelmente vai evoluir de tal maneira, e no curto prazo, de que as empresas que são grandes poluidoras, elas serão obrigadas a comprar crédito de carbono para continuar... vamos dizer assim, crescendo, né? Porque ele vai ter um limite. Dali para frente, então, eu quero crescer minha empresa, quero continuar expandindo, quero continuar fabricando mais, aumenta a fábrica. Pô, beleza. Então, além de toda a infraestrutura, você só vai conseguir fazer isso se você compensar o seu carbono. É isso que você está dizendo. Ou então, se ela já emite mais do que isso, ela imediatamente tem que... Ela imediatamente vai ser... E se ela não compensar, tem um pênalti ali, tem uma taxa ali, que está prevista na lei. Que está prevista e que com certeza é muito mais alta do que simplesmente comprar o crédito. Então é por isso que você fala que vai ter um boom de mercado, porque já existe um mercado cativo ali que automaticamente a lei vai... Exatamente, vai direcionar. E assim, o mercado de carbono ele pode ter dois perfis de regulação. Você pode regular preço ou regular volume. Sim. O mercado na Europa regula ambos. Então, o preço é estabelecido e o volume máximo também é estabelecido. Sim. Pela legislação do Brasil, pelo processo que está andando, vai ser só volume. Sim. Então, claro, se eu estou regulando quantidade, imediatamente o preço vai subir de forma rápida, né? Sim. Então, essa é a tendência, enquanto não tem novas oportunidades de crédito de carbono que tem um preço melhor. Entendi. Então, é uma solução aí que vai surgir e que vai trazer bastante novidade. Quanto tempo demora para acontecer uma certificação?
Normalmente, o processo, em média, leva entre uns 8, 9 meses. Bastante tempo. Né? Pode levar até um ano, a depender, porque depende muito do projeto. Os projetos, quando se envolve com a parte de energia solar, é mais tranquilo. Por quê? Porque já tem outros projetos cadastrados na plataforma e você replica o escopo. Está aprovado. É o projeto de energia baseado no mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi estabelecido lá no protocolo de Kyoto lá atrás, Sim. que a gente tinha 3 tipos de países, né? Um país era o país rico que emitia muito e que não queria colocar a floresta de volta. Sim. O outro país é o que estava em desenvolvimento, mas para ele crescer ele precisava derrubar a floresta. Sim. E o outro era o país que era subdesenvolvido, só tinha floresta, mas não tinha dinheiro. Sim. E aí, para agradar gregos e troianos, foi estabelecido ali com a ONU naquele momento o quê? País, você é rico, então você vai fazer o seguinte, para o país que está em desenvolvimento, você vai transferir tecnologia e essa transferência de tecnologia que vai gerar uma tal de adicionalidade, que é justamente essa diferença de emissão de carbono, vai gerar crédito para você. E o país pobre que tem lá aquele monte de floresta, você vai ajudar ele a dar manutenção naquela floresta, Sim. pagando o crédito de carbono daquela floresta, isso vai gerar recurso financeiro Sim. e com isso ele dá manutenção. Então essa adicionalidade está nesse processo. E a energia solar nada mais é do que o quê? Um processo onde o padrão do Brasil é emitir um valor X de emissão, né, na nossa matriz completa de gases de efeito estufa por megawatt, a energia solar emite 0. Essa diferença é o crédito de carbono que ela consegue gerar. A adicionalidade é isso, né? Exatamente. É a diferença do padrão que já existe, né? Exato. Cara, tem muita gente que não sabe, eu acho que eu já comentei aqui em algum outro podcast, que esse tema de crédito de carbono ele é tão novo, pouco explorado, mas rico, que ninguém sabe que o principal receita de faturamento das empresas do Elon Musk é crédito de carbono, né? Ninguém sabe que Tesla fatura mais com venda de crédito de carbono do que com produção de carro efetivamente. Exatamente. Né? Engraçado isso, né? Engraçado não, assim, eu acho, na verdade, correto, né? Mas... no fim do dia, o protocolo de Kyoto ele é uma política de distribuição de renda, né? Exato. Reequilíbrio de renda, segundo eles dizem, né? Exatamente. Cara, então, você falou aqui uma coisa que era um pouco tabu, assim, tipo... existe, então, um caminho super favorável para a evolução dessa agenda dentro do Brasil. Vai existir... na verdade, um pênalti para quem hoje gasta, mas ao mesmo tempo vai ter uma legislação que vai dar segurança para essa comercialização que hoje acho que acontece só de maneira mais virada para o internacional, para o mercado voluntário. E isso vai gerar Cara, acho que vai gerar muito emprego também, vai gerar muita oportunidade de negócio, né? Com toda certeza. E mais do que até gerar oportunidade de negócio, vai tirar muito o estigma que as pessoas têm, porque hoje, basicamente, o carbono ele é uma visão que todo mundo sabe que é importante, que muda o clima, tem toda aquela questão. Mas, ao mesmo tempo, as empresas podem até falar que fazem, mas é normalmente assim, eu faço. Eu tiro meia tonelada de carbono da atmosfera e eu já estou fazendo imagem na mídia e tudo mais. Sendo que o papel de todo mundo é muito mais do que isso. Sim. A diferença é que hoje ninguém sabe o que tem que fazer. A lei vem para dizer, olha, você tem que fazer exatamente isso. Sim. Se a gente não cumprir esses papéis, a tendência é que esses efeitos físicos que a gente está vendo só vão aumentar. Sim. Então é uma somatória de fatores para tentar minimizar esse impacto e a lei vem para regular, para ajudar a fazer um controle sobre isso e fazer com que todo mundo entenda que todo mundo tem responsabilidade. Sim, sim. E popularize, né? Porque eu acho que depois da lei, aconteceu com a 14300, né, cara? Assim, depois da lei... Primeiro que todo mundo falava que na 14300 o mercado ia acabar, que não ia, né? A taxação do FIOB ia destruir esse mercado, mas pelo contrário, né? Com a queda dos preços de placa, a lei trouxe muito mais segurança para o investidor. O investidor agora coloca dinheiro em usina porque ele tem uma segurança jurídica, que sabe que as coisas não vão acontecer, não vão mudar da noite para o dia, porque tem uma lei para mudar a lei. Poxa, tem toda uma liturgia ali e uma discussão longa para acontecer. Mas eu fico feliz assim, em saber isso. Na tua expectativa, Luiz, assim, tu achas que dentro de um ano essa lei já vai estar em vigor, as empresas já vão estar começando a fazer as suas certificações, ou tu acha que, não sei, pode mudar? Olha, é um processo muito complexo. Eu espero muito que em um ano ela esteja assim vigorando, porque
existe um problema muito grave. O Brasil é um país que todo mundo enxergou durante muitos anos que seria a grande fonte de geração de crédito de carbono para o mundo. Isso. Na verdade, o Brasil pode precisar comprar crédito de carbono. É mesmo, cara. Principalmente pelo fato de que com esse negócio das queimadas que está acontecendo, Sim. porque o que acontece, tá? As metas de carbono, elas têm uma coisa que a gente chama de linha de base. A linha de base é, em tal ano eu emiti X toneladas. Então eu preciso reduzir para atender o protocolo de Kyoto lá e o que estava estabelecido no Acordo de Paris. O Brasil assinou o acordo. Sim. Só que com as queimadas, as emissões tiveram uma tendência de aumento. E aí o que acontece? As empresas não estão reduzindo suas emissões porque não há uma obrigatoriedade. Sim. O plano de emissões nacional, o Brasil faz um inventário nacional, né, que ele tem que reportar esse inventário. Ele não está reduzindo, então para atender a meta que o próprio Brasil colocou, porque o Brasil também criou uma meta mais rigorosa, né? Existia uma meta, o Brasil foi lá e aumentou mais, subiu mais o sarrafo. Para chegar nesse nível, Só não fez o dever de casa, né? Se ele não regular imediatamente, ele vai precisar comprar crédito de carbono para atender a meta. Então, assim, eu espero que realmente assim, essa regulação aconteça de uma forma muito rápida, porque com isso a gente vai conseguir dar a volta por cima, porque economicamente para o país não é bom, mas principalmente o Brasil, ele é claramente a solução baseada na natureza. Tudo que a gente faz aqui é baseado na natureza. As nossas energias têm fontes variadas baseadas na natureza. O nosso combustível é extremamente limpo, diferente de vários outros países. O país é difícil de ser controlado, mas em compensação ele precisa regular. Ou ele regula, ou então ele vai lá para o final da fila e fala, ó, agora eu vou precisar comprar porque infelizmente eu não cumpri nem a meta que eu coloquei. Sim. Cara, você está trazendo à luz uma informação que acho que a maioria das pessoas não sabe, não se tocam, de que, tipo assim, pode virar um problema econômico. Com certeza. Então essa lei ela tem que sair logo, né? Poxa. A dificuldade agora é conseguir acordar entre todas as partes, né? O agronegócio no Senado ficou para fora. O Senado excluiu o agronegócio pela dificuldade de medir, pela dificuldade de controlar, inclusive, as emissões fixadas, né, no agronegócio. Ah, tá. Entendi. Então, eles não vão ser cobrados, mas as indústrias mesmo. Na verdade vai ser cobrado todos os outros e o agronegócio fica com uma lição de casa de melhorar suas medições, melhorar seus cálculos, entender melhor para entrar nesse mercado posteriormente com metas um pouco diferentes. Interessantíssimo. Última pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Eu acho que é a pergunta que às vezes o investidor ele mais me pergunta. Eu tenho uma relação de 2,8 usinas por investidor. E é super comum o investidor ele fazer a primeira usina, aí depois de pouco tempo ele faz uma outra, e depois ele se anima, faz uma outra. Então por isso que tem essa relação de 2,8 usinas por investidor. Então eu tenho investidores que eles têm 15 megas, mas distribuído em algumas dezenas de usinas. Quando você falou sobre a viabilidade, que parte de 15 megas e tal, num parâmetro geral, né, a gente está falando aqui de maneira muito ampla, isso significa que é um projeto de 15 megas, significa que eu posso, como esse investidor que eu comentei, posso pegar várias usinas e juntar numa única certificação, por mais que elas estejam em terrenos, né, em localidades separadas? Não, é possível você unir sim. É claro, né? Pensar em alguns princípios. O Brasil é um país continental, tem regulações muito complexas que às vezes afetam estados que podem mudar. Então, assim, por até segurança, a gente não sugere que hajam processos, por exemplo, que eu vou pegar uma usina no Amazonas, uma usina no Piauí, uma usina em Minas, vou juntar todo mundo para fazer um projeto. Isso não é legal, apesar de ser possível. Né? O ideal é você pegar pelo menos na mesma região, no mesmo estado, se possível, pegar essas usinas, você cria uma estratégia de contrato oficial entre essas usinas que nem precisam ter o mesmo proprietário, tá? Não precisa. Você cria um contrato ali oficializando, né, essa união dessas usinas todas, com esse contrato oficializado, com toda a documentação correta, né, os certificados todos ok, as licenças todas ok, você consegue dar entrada no projeto. Se eu fizer em projetos separados, o que vai acontecer? Eu tenho o custo para cada projeto, aí ele fica inviável. Então, o ideal é realmente unir usinas, cria um contrato padrão para isso, você une todas elas e entra com um único projeto, e aí a sua geração fica viável, porque você faz tudo de uma vez só. Entendi. Cara, muito bom. Cara, acho que foi esclarecedor aqui o assunto que a gente pouco discute, né? E que é um assunto tão importante como você falou. Acho que você é um grande educador, assim, e que é legal abrir essa agenda, porque é um assunto que realmente precisa ser cada vez mais debatido. Luiz, muito obrigado. Foi excelente nosso papo, cara. Fico muito feliz.
Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente vai colocar no descritivo aí do nosso episódio os contatos aqui do Luiz, da consultoria dele. Quem quiser levar essa pauta bem estruturada para a sua empresa ou discutir um pouco mais sobre o que a gente falou aqui de crédito de carbono, temos aqui o Luiz como um grande parceiro. E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, obrigado.